Você está no Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado pela UTV todas as terças-feiras, das 11 ao meio-dia, também veiculado na Rede Brasil, às segundas-feiras, das 11h30, das 11h45 à meia-noite e 45. Hoje temos como convidado o Dr. Marcelo Augusto Melo Rosa de Souza, vice-presidente da Comissão de Estudos de Direito Político Eleitoral, Estudos e Valorização do Voto. É isso, doutor Marcelo? Seja bem-vindo ao programa Questão de Justiça. Bom dia, amigo Leopoldo, bom dia, prezado amigo internauta. A comissão, o nome dela ficou um pouco mais complicado agora nesse ano de 2010, que era oriunda da Comissão de Direito Político Eleitoral da OAB de São Paulo. Agora a nomenclatura dela modificou para Comissão de Estudos Eleitorais e Valorização do Voto. Muito bom, inclusive o doutor Marcelo Augusto, junto ao nosso presidente, doutor Silvio Salata, e também nosso presidente, doutor Luiz Flávio Borges Durso, da OAB São Paulo, estão organizando uma comissão que cuida, na verdade, de captar sugestões para uma eventual reforma, uma possível e com certeza uma reforma eleitoral. Então o colega internauta que estiver nos assistindo, pode acessar o site da OAB São Paulo, www.oabsaopaulo.org.br, e lá ele vai entrar na comissão, não é isso? Vai entrar no link da comissão e lá ele pode fazer sugestões. Como funciona, doutor Marcelo? Veja bem, conforme você bem lembrou, Leopoldo, a Comissão de Estudos Eleitorais e Valorização do Voto teve a incumbência, pela solicitação do presidente da Seccional de São Paulo, doutor Luiz Flávio Borges Durso, para que implementasse um estudo de pontos para serem apresentados para a própria Seccional de São Paulo como viabilidade para uma complementação de uma reforma política. Os caros internautas podem perguntar aqui, mas em 2009 nós tivemos uma reforma eleitoral, a Lei 2034 de 2009, realmente tivemos uma reforma eleitoral, mas só que ela não foi de um conteúdo amplo, ela foi pontual, tanto é que, pelo pouco tempo que tinha, que estávamos já se avizinhando da eleição de 2010, que estamos agora já presenciando, estamos hoje em pleno dia 12 de outubro, caminhando para o segundo turno das eleições majoritárias. Então o Conselho Federal solicitou para o Conselho Federal da OAB solicitou para todas as seccionais que debatessem o tema da reforma política, como apresentando propostas, sugestões e serem debatidas nas seccionais, e para que então a seccional apresentar esses temas para o Conselho Federal, que aí então vai peneirar e lapidar para apresentar para o Congresso Nacional como sugestões do próprio Conselho Federal, da classe dos advogados, para a nossa nação em termos de reforma política menos pontual, mais abrangente, tentando melhorar as distorções do nosso sistema político. Muito bom, Marcelo. Na verdade, a nossa OAB São Paulo trabalhando em prol do cidadão, a nossa OAB São Paulo como pilar do nosso Estado Democrático de Direito, trabalhando não só em prol dos advogados, mas também em prol do cidadão, porque eu acho que através de uma reforma nós temos não só o aprimoramento para nós, profissionais, operadores do direito, mas também para todo aquele cidadão que vota. E, na verdade, nesse sentido, é importante que você aí que vai votar nas próximas eleições, agora no segundo turno, segundo turno, que vote de uma maneira consciente, pois eles estarão representando o nosso interesse. Doutor Marcelo, falando de questões eleitorais, o colega que atua dentro do direito eleitoral, nós temos uma questão que é a questão do prazo de substituição de candidatos em eleições. É algo que vem causando muita polêmica na legislação, e eu gostaria, doutor Marcelo, que o colega explicasse para o nosso internauta como funciona essa questão da substituição. Nós sabemos que até é uma questão um pouco específica, mas na verdade, quando a mídia veicula esse tipo de questão, o cidadão fica um pouco em dúvida de como funciona esse procedimento, Até para nós, advogados, é um tema para lá de interessante. Como funciona essa questão do prazo de substituição, enfim?
Muito bem lembrado, doutor Leopoldo. Tanto é que esse é um dos temas que nós daqui da Comissão de Estudos Eleitorais e Valorização do Voto da Seccional de São Paulo estamos implementando o estudo para apresentar dentro de uma das nossas propostas de reforma política. Pois bem, é o tema arraigado à questão da substituição do candidato. O eleitor, às vezes, se depara somente no dia da eleição, quando ele vai clicar lá o número do candidato, quando ele aperta o número do candidato, aparece uma foto que é o candidato que ele desejava votar, confirma esse voto, só que na segunda-feira, posterior à eleição, ele vê que o seu voto não foi para aquele candidato específico para o qual ele votou, que ele tinha escolhido, e sim, ele acabou por eleger um terceiro. Estamos falando aqui numa eleição majoritária, de cargos majoritários, que é de presidente da República, governador do Estado, prefeitos e senador. De que forma é isso? Muitas vias de regra, o que ocorre? O candidato que não tem a condição de elegibilidade ou está inelegível, ele se utiliza da legislação que está desfavorável para si, tá certo? Tolhindo o seu registro de candidatura, cerceando esse registro de candidatura, mas por fatos concretos derivados da nossa legislação eleitoral, mas, por outro lado, ele se utiliza também dessa mesma legislação eleitoral para a questão de prazos. Ou seja, ele pega a questão da legislação que é desfavorável sim, mas pegando um outro viés favorável a ele. De que forma? Porque a legislação eleitoral permite você, enquanto candidato, que pede o seu registro de candidatura, o seu partido pede seu registro de candidatura para aquele pleito que você vai concorrer, principalmente no cargo, independente de cargo majoritário ou proporcional nesse sentido, e aí você tem o seu registro de candidatura indeferido em primeira instância, porém você tem o direito de recorrer para a instância superior, tá certo? Sim. E você tem o direito de continuar fazendo a sua campanha eleitoral na rua, tá certo? Continuar distribuindo seus folhetos, colocando suas placas, seus cartazes, suas faixas, atendendo a legislação eleitoral, pedindo voto ao eleitor. Porém, para o cargo proporcional, que são deputados federais, deputados estaduais, vereadores, o candidato o candidato tem um prazo para efetuar essa substituição, essa troca desse candidato estaria inelegível, que é um prazo de até 60 dias antes da eleição. Então, em prazo de até 60 dias antes da eleição, o partido político ou o candidato pode renunciar e o partido político substituí-lo, se ele é candidato a deputado federal, deputado estadual ou vereador. Aqui tudo bem. Então nós temos um prazo aqui de 60 dias antes. Ao passo que, para a eleição majoritária, aí sim é que está essa questão que gera a polêmica. Porque o candidato, ele tem o seu pedido de registro indeferido no primeiro momento, ele recorre para uma segunda instância, continua fazendo a sua campanha, tem o seu registro também confirmado em deferimento em segunda instância, e aí ele recorre para a terceira instância superior, que seria o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, e continua fazendo a sua campanha eleitoral. Só que o prazo para substituição dessa candidatura ao cargo majoritário de governador, presidente da República e prefeitos é até 24 horas antes da eleição. Ou seja, aquele candidato que sabe que, via de regra, tem consciência de que o seu registro não tem condição de ter um deferimento, ou por uma questão de inelegibilidade ou falta de condição de elegibilidade feita a nossa Constituição, ele continua fazendo a campanha, leva o seu registro sob júdice, dependendo de um julgamento da Justiça Eleitoral, mas o que ocorre? Via de regra, a Justiça Eleitoral em instância superior não consegue julgar os feitos em data anterior às eleições, e aí o que ele faz? Faltando 24 horas, eu já vi casos de faltando 24 horas realmente, que é o prazo que a lei dá como máximo, de trocar. O candidato inelegível renuncia ao seu mandato, a sua candidatura, perdão, e aí o partido já imediatamente apresenta um novo candidato em substituição àquele que renunciou, e 24 horas antes da eleição, e aí só que a população, o eleitor, não tem
não tem ciência dessa troca. Ou E seja, aí no dia da eleição ele vai firmar o seu voto, confirmar o seu voto, pensando que está votando naquele determinado candidato que fez campanha o tempo todo, e acaba por eleger um terceiro que nem campanha fez. ou seja, o eleitor ele vota no candidato e Elege outro. elege outro. Essa situação é interessante complicada, aí, complicada. dentro do nosso processo eleitoral. Agora, uma coisa, Marcelo, que você comentou, inclusive diversas internautas são advogados e jovens advogados. É importante dizer que o direito eleitoral é um novo mercado, um novo nicho, né? Sim, é um novo mercado de trabalho pouco explorado. Pouco explorado. É importante que o jovem advogado se atente a esse novo mercado, a questão do direito eletrônico também. Agora, o direito eleitoral em si, é importante que o colega advogado esteja atento, porque você até comentou aqui a questão do prazo, 24 horas. Sim, o direito eleitoral ele tem todo um procedimento específico, com prazos mais exíguos, prazo de 24 horas, 48 horas, enfim. É importante que os jovens advogados eles se especializem nesse novo mercado de trabalho. É claro que com os jovens advogados buscando esse novo mercado de trabalho, teremos aí uma maior concorrência para o colega, né, doutor Marcelo? A concorrência sempre é louvável. Jurisprudência do nosso consultor jurídico, parceiro, né, o consultor jurídico, ele diz o seguinte, né, que ele traz aqui um artigo muito interessante falando que a jurisprudência é a chave para a segurança jurídica. Segundo aqui deixa-me ver aqui o nome, deixa eu ver o nome dele aqui. O vascaíno José Carlos Paes é um exemplo do porquê o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anda a passos mais largos que as demais cortes estaduais do país. O desembargador, pelo 5º Constitucional desde 2005, viu a 14ª Câmara, da qual faz parte, passa de a pior do tribunal para uma das mais ágeis, enfim. Ele acredita que a jurisprudência é o melhor método para se julgar. Agora, eu acredito que dentro da justiça eleitoral é bem diferente, doutor Marcelo. Sim, bem lembrado aqui pelo doutor Leopoldo, a questão da jurisprudência na justiça eleitoral. O advogado que, conforme o doutor Leopoldo comentou, esse jovem advogado que tem interesse em atuar no direito político eleitoral, no direito eleitoral, dentro do processo eleitoral, ele tem que estar muito bem atento na jurisprudência, porque às vezes você vai implementar um recurso, vai colocar uma jurisprudência para embasar a sua tese, só que você utiliza, vamos supor, dentro da justiça eleitoral, uma jurisprudência de janeiro de 2010. Para a justiça comum isso é recentíssimo. Já na justiça eleitoral tem que tomar bastante cautela, porque algumas vezes essa jurisprudência já está ultrapassada, o entendimento já modificou. Há casos que a justiça eleitoral, num determinado período, julgou de uma maneira, passado 2 meses o entendimento muda e adota um outro entendimento. Então precisa tomar bastante cuidado, porque a jurisprudência na justiça eleitoral ela é bastante dinâmica, como o próprio direito eleitoral é bastante dinâmico. Mas aproveitando a questão que o colega comentou, da questão do jovem advogado como novo mercado de trabalho, realmente tem essas especificidades, que é a questão dos prazos. O prazo na justiça eleitoral, dentro do período do processo eleitoral, via de regra, 24 horas. 24 horas contado minuto a minuto e ininterruptos. Por exemplo, no último dia 7 de setembro, eu, atuando para clientes dentro desse pleito de 2010, tive que apresentar o meu recurso no dia 7 de setembro. Mas feriado nacional, sim, a Justiça Eleitoral não fecha. Aos domingos, ela está sempre aberta dentro do período do processo eleitoral, os prazos de 24 horas. Aproveitando essa questão que o colega tocou dos nossos pontos para a implementação de uma reforma política, também a nossa comissão está também bastante preocupada com a questão da atuação do advogado dentro do âmbito da justiça eleitoral.